China é a maior importadora aí global de commodities, acabou com aquela exigência, principalmente dos viajantes, de cumprirem a quarentena antes de entrarem no país. Eu queria entender a sua visão em relação a isso, se você acredita que essa decisão pode, de certa forma, ajudar a impulsionar as importações chinesas, né? Que isso acaba oferecendo um suporte aí à maioria das soft commodities negociadas lá na Bolsa de Nova York. Como que você enxerga exatamente essa situação? Sim, Paula, sem sombra de dúvida, essa reabertura da China ela vai trazer um maior consumo no mercado doméstico. Até será a primeira viagem, será o primeiro feriado de Ano Novo chinês, o primeiro feriado lunar, após 3 anos que a população poderá viajar de maneira normal. Então espera-se um volume de viagem acima de 2 bilhões de pessoas viajando. Mas só tem 1,5 bilhão na China, mas é que a pessoa tem que ir e voltar. Até para o exterior, há uma quantidade enorme de pessoas em filas para tirarem passaportes para visitarem outros países. Já começou até a dar alguns problemas. Então, essa quantidade de pessoas viajando em trânsito certamente vai aumentar o consumo de basicamente todos os produtos na China, tanto de commodities energéticas como de commodities softs. Para alimentação fora de casa, óleo de soja, milho, carnes, deve aumentar sem sombra de dúvidas o consumo. Ale, essa semana a gente falou aqui de um assunto, eu li essa notícia, comentei, acho que foi com o Van Dijk ainda, falei, vou falar com a Ale essa semana sobre isso. O caso do minério, né? Minério aí, o governo chinês prometeu aumentar todos os esforços para tentar regular o preço, reprimir a especulação dos preços em relação ao minério, né? A própria mídia chinesa trouxe essa informação, que a Comissão Nacional de Desenvolvimento e de Reforma informou na sexta passada estar muito preocupada com a flutuação aí nesses preços do minério. Eu queria entender primeiro as consequências na sua visão sobre isso, se pode trazer impacto para nós, que somos aí, né, um dos maiores produtores e exportadores para eles de minério de ferro. Sim, pode sim, Paula, porque o minério de ferro ele é uma das commodities mais associadas a ciclo econômico. Então, sempre que a gente tem uma retração de ciclo econômico, o minério de ferro é a primeira que sente junto com o cobre, que são 2 termômetros da economia. A reabertura, a expectativa de reabertura da China já animou o mercado e o petróleo acabou tendo um movimento de alta, né, no final do ano passado. E na efetiva reabertura da China, o minério caiu, porque o governo veio junto e anunciou que iria interferir e iria limitar a especulação. Só que junto a isso tem 2 dados que eu acho muito importantes para nós analisarmos o minério de ferro. Primeiro, todo minério de ferro negociado na Bolsa, ele é para a China. Então, ele tem um incoterm lá, CFR, que quer dizer custo e frete, para a China. Então, tanto nos Estados Unidos, através do TIO, que é na COMEX, ou o contrato FEF na Bolsa de Singapura, é o minério que está indo para a China. Quando nós olhamos os indicadores de fretes internacionais, especificamente de minério de ferro, que é o índice do Capesize, ele perdeu 1/4 do valor só esta semana. Então, na segunda para a terça-feira, ele perdeu 27,5% do preço. Isso mostra que a demanda por minério de ferro está baixa nesse momento. Os estoques na China, eles estão relativamente baixos, mas não sazonalmente os mais baixos que tem. Eles estão em 136 milhões de toneladas. Então, para o período do ano é relativamente normal. Mas um outro dado que me preocupa bastante são os layups de navios, que é a quantidade de navios que está parado sem carga. E ele pode ser medido de 2 maneiras, ou por menor contratação de navios, então você tem uma quantidade de navios parados porque não há contratação de fretes, ou porque navios estão saindo do mercado porque o custo de operação está muito alto, e é o que aconteceu agora. Como o petróleo, apesar da queda, ele ainda continua em patamares elevados, o bunker marítimo, que é o combustível da navegação, está em patamares elevados e há uma retração da demanda por minério de ferro na China, o custo de manutenção da embarcação ficou muito alto. Muitos navios saíram do mercado. Junto com uma queda nos indicadores de frete e uns estoques razoáveis na China, nós temos esse cenário que pode ter uma redução de demanda no curto prazo, mesmo que nós tenhamos uma reabertura da economia, estímulos por parte do governo e estoques razoavelmente normais ali, podendo até aumentar nos próximos meses. Então, eu acho que a gente não tem um cenário muito favorável para o minério no curtíssimo prazo.